quero convidar a você, neste momento, para nós ouvirmos a primeira meditação desta noite. Jesus, ele estava com seus discípulos e ele havia feito um grande milagre sobre a vida de um homem, de um paralítico. E depois disso, ele fazendo uma jornada, ele encontrou Mateus, também chamado Levi, no caminho, e convidou Mateus a segui-lo. Versículo 27, capítulo 5, Evangelho de Lucas. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus, também chamado Levi, que era um dos apóstolos do Senhor, ele era um cobrador de impostos e ele estava na alfândega, nessa versão aqui, chamada de recebedoria. Então, ele recebia, ele coletava os impostos. Naquela época, quem fazia esse tipo de trabalho eram pessoas que, além de recolher os impostos, também eram pessoas ricas e também suspeitas, né, desse enriquecimento tão rápido que eles tinham. Não eram pessoas bem-vindas. Mas não foi só esse grupo de pessoas, não era só esse grupo de pessoas que não era bem-vindo, que tinham assim, que eram mal vistos pelos outros. Tinham os fariseus, que eram pessoas religiosas da época, que tinham sua opinião também formada e que não aceitavam ao Senhor Jesus. Enfim, tinham os escribas, que também tinham suas opiniões. Enfim, Jesus, ele fez um convite para um homem que certamente era um homem muito rico e que a sua função, o seu trabalho, além de ser uma função de recebimento de impostos, também era uma função suspeita. Mas o Senhor não olhou para esse detalhe. Ele sabia que o compromisso dele aqui também era chamar as pessoas, as pecadoras, ao arrependimento, como ele falou. Ele veio para os que estão enfermos, não para os que estavam sãos. Aquele homem que cobrava impostos, ele precisava, assim como todos nós, da salvação de Cristo. E o Senhor ele não discriminou, ele não fez acepção de pessoas, como diz a palavra de Deus, né? Que ele não faz acepção de pessoas. E ele não fez isso com Mateus, chamado Levi. Tanto que esse Mateus passou a segui-lo. Mateus, diz o texto, deixou tudo e seguiu o Senhor. Uma escolha difícil. Hoje em dia, quem deixaria tudo para seguir ao Senhor? Não é um desafio? Todos os dias nós somos convidados a cumprir esse desafio, a fazer essa escolha. Se o Senhor fosse olhar para Mateus como um pecador, ele não teria feito esse convite, porque ele poderia chamar apenas pessoas que não tivessem pecado. E quem não tem pecado? Todos nós somos. Todos aqueles que andavam com ele também eram pecadores. Então, o fato de uma pessoa ser taxada disso, ou daquilo outro, não quer dizer que ela seja pior ou melhor do que qualquer um de nós ou de qualquer outra pessoa. Naquele tempo, além desses cobradores de impostos, também tinham outros grupos que tinham opiniões diferentes e eles discutiam entre si e eles muitas vezes criavam contendas contra o Senhor, questionavam Jesus.
Eles queriam o tempo inteiro mostrar que Jesus estava errado, quando não era verdade. O Senhor está nos dizendo, nesse texto, o quão valioso, o quão importante é a vida de um ser humano. Ele veio a este mundo exatamente para nos salvar, para nos dar a salvação eterna, para cuidar de nós. E isso é algo muito importante. Nós temos que olhar em todo o tempo para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a vontade do Senhor é salvar a todos e não discriminar a todos. Quantas vezes nós ficamos ressentidos ou aborrecidos com alguém que, por alguma razão, lançou uma palavra que nos feriu, que nos magoou, ou por alguém que nós olhamos assim e de uma hora para outra olhamos e pensamos, não fui com a cara daquela pessoa, ou essa pessoa tem um comportamento estranho, está me afrontando, está me prejudicando. Ou será que em algum momento nós também não estamos olhando para as outras pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira seletiva? Será que em algum momento nós também não estamos discriminando? Será que em algum momento nós não estamos desprezando alguém até por um julgamento prévio? Nós somos humanos, estamos sujeitos a essas coisas, a essas ações, a esse tipo de atitude. Mas o Senhor vem exatamente para nos dizer isso. Ele veio para todos nós que somos pecadores. Ele veio para a humanidade. Ele não precisava ter saído, deixado a sua glória, porque ele é totalmente Deus e totalmente homem. Mas ele veio, ele abriu mão de tudo isso, ele pagou um preço, ele sofreu, ele sentiu a dor do sacrifício da cruz por nossa causa. E quantas vezes nós pensamos duas vezes quando vamos abrir mão de um pouquinho do nosso tempo para ajudar alguém, para visitar alguém, para ligar para alguém e dizer, olha, estou aqui neste momento em que você está passando, você está precisando de ajuda, a fazer algo pelos necessitados. Quantas vezes nós não fazemos isso, não nos preocupamos com os outros, não? O Senhor nos dá um grande exemplo. Mateus largou tudo para seguir ao Senhor. O que nós não estamos largando para assumir o nosso compromisso diante do Senhor? O que está atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor? Para que direção estamos olhando quando nós devemos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Por aquele que tem as palavras de vida eterna, para aquele que é o único que perdoa os pecados, que tem interesse em cada um de nós, para aquele que nos ajuda, por aquele que cuida de nós, para aquele que é o nosso médico, como ele falou aqui. O médico vem para os doentes. Então, que nesta noite nós possamos meditar nisso. E muitas vezes podemos até pensar, não, mas eu não estou fazendo nada demais contra ninguém. Eu não estou fazendo nada. Realmente a gente pode não estar fazendo nada, quando existem tantas coisas que nós podemos fazer em prol das outras pessoas, em prol de seguir os mandamentos do Senhor. Porque quando Ele deixa os mandamentos para seguirmos, é porque Ele está nos dizendo que essas são as palavras que nós temos que aprender e colocar em prática. Este é o caminho, é a verdade e a vida. Se nós quisermos caminhar nesta vida da melhor maneira, é caminhar com o Senhor. É assumir isso na nossa realidade, no nosso dia a dia. Amém? Guarde isso no seu coração. Busque ao Senhor em todo tempo. Quantas vezes nós abrimos mão de buscar o Senhor por... não, eu tenho coisas mais importantes a fazer. Nada é mais importante do que estar na presença de Deus, porque Ele é a luz, Ele é o caminho, é Ele que nos guia e nos orienta. Guardemos isso em nossos corações.
Oremos. Senhor Deus, o Senhor nos dá este exemplo maravilhoso. O Senhor apenas chamou Mateus e ele levantou-se e largou tudo para seguir ao Senhor. E ainda ofereceu um banquete para aqueles que eram os amigos dele, na casa dele, como diz aqui o texto. Mateus queria mostrar, Senhor, aos outros que ele havia encontrado a resposta para todas as questões da vida dele, que era o Senhor. Que assim possamos nós também mostrar, buscar, mostrar às pessoas que estão ao nosso redor que o Senhor é aquele que tem o amor por todos nós, o cuidado e tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor nos ama e tudo aquilo que o Senhor, as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e o Senhor nunca nos lança em rosto. Que nós possamos ser assim, olhando para o Senhor e fazendo isso também com aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém.